sistemática de Minayo. As entrevistas elas foram traduzidas para o espanhol e enviadas juntamente com as fotos para cada uma das famílias, para que a gente priorizasse essa validação de dados em conjunto dos pesquisadores e das próprias famílias. A nossa pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética aqui da instituição da Universidade Federal de Santa Catarina. Os resultados. A gente conseguiu, a partir dos nossos resultados, saber sobre a estrutura de 4 núcleos familiares aqui, de imigrantes venezuelanos que participaram, né? Totalizando 9 pessoas adultas. E a gente identificou, então, os aspectos ligados às redes de apoio durante a trajetória migratória, decomposição familiar e também as rotinas diárias. A gente, então, aqui colocou os genogramas e o ecomapa. Os genogramas, eles foram reduzidos para a família que estava aqui em Santa Catarina, nesse ecomapa, e a gente fez, então, a leitura desse ecomapa. A gente identificou que, por exemplo, existia uma rede muito forte entre as famílias, então, a rede informal, considerando a família nuclear e estendida, era mais forte. As redes de saúde eram procuradas em momentos muito específicos, geralmente por emergência. Existia em todos os casos relação conflituosa com o trabalho, com a rede formal e informal de trabalho, e uma rede que era também existia, mas ela era fraca com a comunidade, desde igreja, escola, ONG e as próprias amizades brasileiras. Os vizinhos quase não apareciam, por exemplo. A igreja apareceu muito como rede de apoio nos primeiros momentos da chegada dos destinos e também apoio social para doações. O primeiro genograma é da família 1, o segundo genograma é da família 4. A família 2 e 3, elas eram famílias pelo processo de interiorização. E a gente verificou a mesma situação em relação ao conflito em ambiente de trabalho, né? Essa rede de trabalho sempre foi conflituosa, tanto em Roraima como em Santa Catarina. A gente verificou que as redes de saúde, a procura, ela era pontual, então, com a comunidade também, e em todas as famílias existia uma relação muito forte com a avó materna. Isso é muito importante porque, embora existia essa ligação muito forte com a avó, a rede dela própria era muito fraca, sendo que essas idosas permaneciam isoladas aqui no Brasil, muitas vezes não conseguiam acessar nem o serviço de saúde, nem a rede próxima da casa, como os supermercados. Aqui as fotos retiradas pelas famílias, na técnica de photovoice. A gente percebe, então, também a presença da avó, que apareceu na família 2, das crianças, as rotinas de trabalho e de saúde da família era muito voltada tanto para a situação laboral quanto das próprias crianças. A situação da saúde da mulher, a gente teve uma gestante durante o processo, e inclusive ela pegou Covid, o nosso estudo foi realizado durante o período de pandemia, e uma foto de uma família, a família 4, recém-chegada em Santa Catarina, falando das diferenças das cidades. A família 4 veio de Roraima para Manaus pela interiorização e depois de Manaus para Santa Catarina também pela interiorização. Uma coisa importante é que a gente via que as famílias se separavam também muito, deixavam os filhos, depois vinham, as mães sentiam muito isso, essa distância em que elas tinham que ficar muito tempo longe das crianças. Como considerações finais, a gente percebeu, então, nesse estudo que a gente conseguiu verificar a composição familiar e social, e a partir dele, o estudo é importante porque a gente consegue desenvolver perfis de imigração. E esse estudo, então, ele permite um mapeamento, né, tanto das lideranças comunitárias que podem auxiliar nisso e desenvolver uma migração mais ordenada, que não prejudique nem o lugar que está recebendo e nem os imigrantes, como também os líderes então para um dia a dia voltado para o cuidado das crianças e as atividades laborais. A gente verificou que, embora os imigrantes tivessem qualificação técnica, ensino superior, ensino médio técnico e experiência no cargo, os integrantes das famílias estavam em funções que eles não consideravam ideais. Existiam situações de preconceito, machismo e de pobreza menstrual, que aparecem nas rotinas das mulheres imigrantes ao longo da trajetória, mesmo estando dentro de um programa, né? E também o isolamento e a falta de integração das idosas imigrantes. Inclusive, na pandemia, só fazer um adendo, assim, elas tiveram muita dificuldade de acessar o serviço de saúde. Embora a gente percebeu que existe um esforço por parte
das autoridades, as redes formais ainda são muito frágeis no acolhimento dessas pessoas e que mais estudos precisam ser desenvolvidos para que a gente consiga acolher e integrar esses novos imigrantes na sociedade. As referências que a gente utilizou no estudo e aqui o nosso contato. E era isso. Isso, muito obrigado. Pode parar, sim. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração sobre o trabalho da Marcela? Ninguém? Marcela, eu queria perguntar uma coisa. Vocês conseguiram fazer uma classificação dessas redes informais dos migrantes? Então, por distintos tipos ou categorias? Então, a gente não se ateve a essa classificação. O que a gente delimitou é redes formais, que são as redes de apoio, tanto escolas como serviços públicos, e as redes informais, que eram amigos, ou então a família, que tinham esse papel importante tanto na recepção, e a gente encontrou como explicação para o fato de que a reunião social foi o que mais teve opções, né? Para vir usar a reunião social para o processo de interiorização. Mas a gente não delimitou assim, só redes informais e formais. Tá bom. Obrigado. Por nada. Tá bom. Aqui, então, vamos passar a segunda. Não sei se está a Judy Lorena. Olá, como está? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Você consegue apresentar? Ok, já vou compartilhar aqui. Eu vou desativar a câmera para não cair da internet. Qualquer coisa. Sim. Pessoal. Então, meu trabalho, assim, como tal, esse trabalho faz parte de um trabalho muito maior. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA. Este trabalho é sobre a eficiência energética em áreas rurais na Colômbia. Então, eu parto do princípio de que a energia é estimada como um elemento vital para a sociedade, um componente na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento sustentável, tomando em conta que a energia é entendida através da preservação dos efeitos de trabalho e de calor, né? E no processo de transformação de um processo natural para a obtenção de energia. A partir disso, atualmente, então, assim, a energia joga um papel fundamental em nossas vidas, sendo assim que, atualmente, os combustíveis fósseis continuam dominando a matriz energética global, sim? Temos, atualmente, bom, estes são dados da base energética global de 2019, onde o petróleo, o carvão e o gás são majoritariamente poluidores, emissores de CO2, porém, várias vem desenvolvendo, junto com a eficiência energética, vem a jogar um papel fundamental, junto com o desenvolvimento sustentável, para tentar reduzir essas emissões. Sim? Então, a eficiência energética, ao que se refere? Ela é definida como o uso de menos energia para produzir a mesma quantidade de serviços e suas saídas. Sendo assim, que a eficiência energética pode ser utilizada na redução das perdas de energia primária e na aplicação da autoprodução de energias baseadas em fontes de energias renováveis. Então, a partir disso,
o desenvolvimento sustentável trabalha do lado da eficiência para contribuir na diminuição dos impactos ambientais, especialmente na redução dos gases de efeito estufa. Então, de tal maneira, pode-se tomar a eficiência energética como uma ferramenta do desenvolvimento. A partir disso, então, surge a pergunta, o questionamento de quais são as variáveis mais utilizadas dentro da pesquisa de eficiência energética e desenvolvimento sustentável nas zonas rurais na Colômbia do período de 2002 a 2022. Então, para tentar responder esta pergunta, eu faço uma revisão bibliográfica, sim, tomando como meus commodities os títulos, todos tomados em inglês, de eficiência energética, desenvolvimento sustentável e rural. Eu faço uma classificação por linguagem, todas as pesquisas sejam divulgadas em inglês, e eu seleciono o país da Colômbia. E elas são tomadas a partir do ano 2000 e também classificadas por tipo de documento, por artigo. Esse tipo de pesquisa, eu fiz pesquisas nas bases de dados da Web of Science e os Scopus, tomando um resultado de 187 artigos, dos quais eu tomei para minha revisão 10 artigos. Desses 10 artigos estavam publicados nas revistas, 3 dentro da revista internacional Journal of Energy Economics e Energies, com um artículo, Energies Reports, um artículo, Energy Research. Estas revistas nos tienen como base que son una de las más importantes na parte da energia e da parte do desenvolvimento em relação à eficiência energética. A partir desses documentos analisados, a quantidade de citações do documento de Viterbi, que é da revista de Clear Production, teve uma citação de 25 vezes. O documento de Poveda, ele teve uma citação de 25 vezes. Tomando assim como referência e mostrando nestes gráficos que cada um dos documentos escolhidos para fazer a revisão do texto, eles foram relevantes e foram bastante citados em relação a estes documentos. Foi tomado dentro de um análise dentro das variáveis mais utilizadas que eles faziam dentro desses estudos. Eles tomavam a energia primária de fontes renováveis, as emissões de CO2, eletricidade de fontes renováveis, capacidade de energia renováveis, capacidade de eletricidade e taxa de urbanização. Estas 6 variáveis foram tomadas a partir do análise das variáveis que eles utilizavam dentro de seus estudos. Dentro de um sistema de produção, elas são classificadas em 2 tipos de variáveis, de entradas e saídas, com 2 tipos de saídas. As saídas boas, que seria a energia primária de fontes renováveis, e para poder analisar as emissões de CO2, a gente sabe que para produzir produção de energia, elas produzem CO2, e essa seria uma saída ruim. E as outras são classificadas como entradas dentro de um processo de produção de energia. Estamos falando que estas 6 variáveis foram tomadas e são aplicadas para a produção de energia em qualquer sistema produtivo. A partir de responder a minha pergunta, que a partir desse aqui, eu vou tomar estas variáveis e aplicá-las em outros diferentes estudos, como, por exemplo, eu posso aplicar estas variáveis em um estudo estadístico, como análise de desenvolvimento, análisis
desculpa, es DEA. Análise envolvente de dados. Então, eu posso fazer, a partir destas variáveis, tomar os dados de qualquer país ou qualquer zona e analisar quão eficiente é a produção da energia da qualquer região que eu possa ver. Então, a partir disso, já finaliza meu estudo, que é um estudo principal. É isso. Tá bom, muito obrigado. Alguém tem alguma consulta, alguma pergunta? Judy, eu vou hablar en español para vos. Cuando haces referencia a los 10 artículos que seleccionaste en tu trabajo, ¿qué elementos consideraste para seleccionarlos, para seleccionar a los mismos? ¿Cómo fue que llegaste a esos 10 artículos de los 180? Estás sin micrófono, disculpa. Lo siento. Una de las referencias que yo tomé fue las revistas donde fueron publicadas, la cantidad de citaciones, que eso me tomaban como los artículos que fueran relevantes para mi investigación, y dentro de los mismos artículos que tomaron trabajando mis 3 palabras claves que yo estaba investigando, que trabajaran el tema de eficiencia energética, desenvolvimiento sustentable, y que trabajaran las zonas rurales. Estos 10 artículos todos hablan de zonas rurales, específicamente en la área de Colombia. Y a partir de esos 10 artículos, entonces yo hice la selección analizando qué variables ellos utilizaban. La mayoría de estos 10 artículos eran artículos de análisis estadísticos. Entonces, a partir de eso, yo tomé estas variables que fueron las que más se repetían, las más usadas dentro de ellos, para poder aplicarlos en otra región. Si yo tomo a partir de ellos, entonces yo simplemente actualicé o decoré el modelo de ellos para poder aplicarlos en mi estudio. Está bien, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, nuestra siguiente presentadora sería Marindia. Marindia está aquí. Sim. Já estou colocando a apresentação. Ok. Só um pouquinho que eu não estou conseguindo encontrar a minha apresentação. Tranquilo. Ele está... Ele está abrindo direto no navegador, no Teams. Agora foi. Acho que foi, só um pouquinho. Me avisem se estiver aparecendo. Por enquanto não há. Você tem que ir... Ainda não? Não. Aí está mexendo. Não, mas para mim... Tá. Sim, para mim eu já consigo visualizar. Pode apresentar, a gente está enxergando a apresentação. Eu posso ligar a câmera ou pode ser que interfira na voz? É para deixar desligada? Aí, como você se sentir mais confortável, não tem problema. Vamos tentar, então? Que eu vi que a colega... porque às vezes a internet com a câmera, ela pesa um pouquinho, né? Às vezes sim. Aí você vê. Tá bom. Já estou tentando ativar ela.
Enquanto ela ativa... Ah, só um minuto. Acho que ela vai ativar. Tá, deixa eu... Não foi possível acessar sua câmera. Bom, se ela ativar durante a apresentação, senão eu vou dando contexto na apresentação, tá bom? Tá bom, tranquilo. Boa tarde a todos. Eu sou Maríndia Feliciano dos Santos. Sou estudante do mestrado de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso. E eu escrevi, juntamente com o meu orientador, professor Alexandro Rodrigues Ribeiro, e a apresentação será sobre um resumo expandido, que é uma parte da minha dissertação. Então, o tema do artigo é desenvolvimento macroeconômico em uma direção a uma trajetória sustentável. O GT é o GT 12 de internalização e desenvolvimento sustentável regional. Primeiramente, nós vamos falar sobre a economia ecológica, que ela discorre sobre o fato que a economia global, né, estando crescente, ela não tem o resultado aí sobre melhorias do bem-estar do indivíduo em ambiente natural, ou seja, utilizando os recursos naturais como se eles fossem limitados. Os textos que foram analisados, eles possuem em comum o fato de uma abordagem temática quanto à economia ecológica e tanto quanto suas interpretações para o crescimento, né, capitalista, com uma vertente pós-keynesiana e com proximidade da sustentabilidade ambiental. Então, nós vamos, né, dar início à discussão pelo texto do Cronenberg, na qual defende o pensamento heterodoxo, é um aspecto que se aproxima dos preceitos pós-keynesianos aos da economia ecológica. Para o autor, ambas pensam dentro de um pensamento da vertente heterodoxa. Não é possível identificar a abordagem das questões ambientais ou ecológica dentro das principais discussões da economia pós-keynesiana. Assim, mostramos, né, dentro da crítica desses modelos, que é inclusive comparado com teorias defendidas por escolas neoclássicas. Em seguida, nós trazemos aí a análise dos textos de Cronenberg, Rezai, Lavoiev, O'Neill, da Fermus, que objetivam, né, as questões importantes para o nosso estudo, que são amplamente discutidas por esses economistas ecológicos, e dessa forma elas possam ser avaliadas e para possíveis reduções de impactos negativos do meio ambiente. Os autores trazem o caso de que os postulados pós-keynesianos, né, eles têm sido considerados como um meio para estabelecer o pensamento sistêmico dentro de um contexto da economia ecológica, aproximando-se da proposta de Cronenberg sobre um modelo complementar, sob inclusive sugerida por Rezai e os seus colaboradores dentro da estrutura do modelo keynesiana para uma macroeconomia ecológica. Já no nosso referencial teórico, nós trabalhamos no estudo de Cronenberg no sentido que ele defende a economia ecológica e que ela seria beneficiada no seu estudo se o seu estudo ocorresse com base em um quadro macroeconômico voltado aí para enfrentar ou mitigar, né, esses impactos da política ambiental e aspectos relevantes da economia, que seriam a distribuição de renda, o desemprego e o processo de crescimento do país. Já em estudos feitos por Rezai, o autor alerta o fato da economia ecológica não ter se tido a um nível macroeconômico, ou seja, para a formulação de modelo, principalmente porque as questões como o consumo sustentável, redução de tempo de trabalho, dentre outros, eles necessitam aí de uma perspectiva macro. Já Lavoie, em seu estudo em 2016, ele traz argumentações que vão discorrer sobre o fato da análise monetária. Ela vai ser feita a partir de economistas ecológicos cujo núcleo deles é a economia estacionária, ou seja, é incompatível com o sistema no qual o dinheiro é criado para uma dívida onde rende juros.
E O'Neill, né, traz sobre o dilema enfrentado pela sociedade contemporânea, de que o contínuo crescimento econômico ele se mostra, né, ecologicamente sustentável. Ele aponta a necessidade do uso de ferramentas macroeconômicas para que elas possam, né, ajudar a identificar esses caminhos pós-crescimento e com um social sustentável. Dentro das nossas discussões, nós vamos começar a falar dos autores. Eles trouxeram aqui um campo emergente dentro da macroeconomia ecológica, devendo atender a necessidade e apresentar modelagens macroeconômicas para alcançar esse resultado que eles buscavam. Após eles estudarem, né, 22 modelos macroeconômicos ecológicos, eles buscaram identificar um caminho que visa o desenvolvimento de modelos macroeconômicos para uma economia de um pós-crescimento, concluindo que a combinação e análise desse insumo-produto, como modelagem consistente de um fluxo de estoque, mostrou-se mais adequada. Aí, no entanto, ainda em fase de análise, mas podendo verificar sua real eficácia. Para eles, atualmente, a economia ecológica está em desacordo com a economia pós-keynesiana, especialmente ali na questão da análise em relação ao crescimento econômico. Dessa forma, podemos dizer, os autores apontam que a ideia para se chegar a uma economia sem crescimento é o que precisa ser mudado. São estruturas produtivas das nossas economias e relações sociais de produção, eliminando o crescimento da produção como base fundamental no princípio organizador das sociedades. Os estudos também, né, têm em comum a análise sobre a lei da entropia, o raciocínio econômico, que obriga a realização de revisões profundas no corpo teórico, e a começar pela representação básica do funcionamento da economia social. Em síntese, né, todos os artigos buscaram, de sua maneira, desagregar a vinculação econômica do método da teoria clássica, buscando encontrar modelos pós-keynesianos para encontrar um caminho de produção adequado e sustentável ao meio ambiente, isso numa perspectiva temporal, com padrões de extração de recursos naturais, degradação ambiental, que vislumbre um pensamento onde afirma que há condições da economia se manter, né, sem considerar os limites dos recursos naturais. Então, de acordo com os autores, é necessário se fazer a adoção de uma abordagem diferenciada para uma análise macroeconômica, pautada aí em mudanças governamentais, em normas sociais, né, que seria uma forma de alcançar a produção ao longo prazo, em detrimento às forças de mercado, e também uma estabilidade produtiva, né, que traria uma direção e uma trajetória sustentável. Também podemos afirmar que se trata de um problema complexo a ser solucionado. É necessário encontrar várias formas de modelar, né, essas interrelacionações entre o sistema econômico, o sistema ecológico, o sistema ambiental, e está ultrapassando esses processos descontínuos da produção. Essa foi minha apresentação. Acredito que dentro do tempo. Sim, sim. Muito obrigado. Aí pode parar de compartilhar. Acredito que já parei. Ai, sempre demora um pouquinho. Sim. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá bom. Então, agora é a vez da Sinara. Sinara, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Ok, eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês poderiam confirmar se ela está aparecendo? Aparece perfeito. Ok.
Esse estudo é um resumo expandido de um dos capítulos da minha tese, na qual, dia 12 de dezembro, eu vou estar fazendo a qualificação, e eu tenho como orientador o professor Aldi Feiden. Nós estamos estudando sobre a piscicultura no Oeste Paranaense, na qual a gente está contando um pouco da história da piscicultura, mas esse resumo ele vem de encontro com um pouco da caracterização da piscicultura no Oeste Paranaense. Então, para demonstrar qual é a, o espaço que o Oeste está tendo dentro dessa produção de piscicultura, principalmente de tilápias, né, no Brasil. Então, falei um pouco sobre a piscicultura sustentável na região oeste do Paraná nesse resumo. A presente pesquisa visa, então, analisar a piscicultura sustentável na região oeste e sua representatividade perante os dados brasileiros. Os dados da pesquisa foram retirados da pesquisa pecuária municipal, aquicultura do IBGE, dos relatórios da FAO e em publicações recentes sobre o tema em estudo. Os dados quantitativos foram apresentados através de quadros, figuras e gráficos, com suas devidas análises. Nesse caso, no resumo, a gente apresentou uma das figuras, mas vários dados quantitativos. Alguns estudos locais. Então, o Welter, que é um dos estudantes do PPG-DRS, em seu estudo de 2021, ele fala que a piscicultura é uma das atividades agropecuárias que mais tem apresentado crescimento no Brasil. Este crescimento está baseado em vários fatores, como a da diversidade agrícola, o incentivo de políticas públicas e também da ampliação do mercado consumidor. O professor Aldi Feiden, com alguns colegas, também num programa de pós-graduação em Toledo, eles escreveram que a região oeste do Paraná é destaque na piscicultura brasileira, como o maior polo de produção de peixes em viveiros escavados e industrialização de produção de filés. Esta região se consolida como a maior produtora de tilápias do Brasil, especialmente pela proximidade dos entrepostos e da associação cooperada dos piscicultores. Há uma rede muito fortalecida na nossa região, que envolve a piscicultura. O município onde eu moro, em Nova Aurora, é a capital nacional da tilápia, é onde se produz maior número de quilos de peixes do Brasil. E é uma cidade de 11 mil habitantes, então uma cidade pequena, mas é o polo da produção da tilápia. Dentre os resultados, a partir dos dados do IBGE em 2021, é possível verificar que a produção total de peixes no Brasil foi de 551,8 mil toneladas, e que os estados com maior representatividade foram Paraná, com 24,8%, São Paulo, com 10%, Rondônia, com 8,8%, Minas Gerais, depois Mato Grosso e, por fim, Santa Catarina, com 6,2%. Entre as mesmas regiões com maior produtividade na piscicultura, então o Oeste Paranaense se destaca com 112 mil toneladas. Se a gente visualizar os 112 mil toneladas produzidas em 50 municípios que fazem parte do Oeste do Paraná, ela representa 20% da produção brasileira. E no Paraná, no modo geral, ela representa 82% da produção no Paraná. Então, na figura a seguir, pode-se verificar que entre as mesorregiões brasileiras, o estudo destaca as 10 mais produtivas, que essas 10 mesorregiões representam 50% de toda a produção, sendo que o Paraná, o oeste do Paraná, a gente consegue visualizar aqui 112.470, seguido do leste rondoniense, que representa 39 mil toneladas apenas. Então, para a gente ver a diferença de produtividade para o primeiro colocado, que é a nossa região oeste do Paraná. Entre os cultivos aquícolas do Brasil, o cultivo da tilápia é o mais importante em termos de volume produzido. Nessa perspectiva, o Brasil produziu 343 mil toneladas em 2020 e 323 em 2019, tendo um aumento de 5,76% entre um ano e o outro. Por sua vez, no ano de 2020, o Paraná produziu 134 mil, sendo que só o oeste paranaense foi responsável por 111 mil toneladas nessas 50 cidades em destaque.
E algo que a gente encontra em vários estudos, a presença da sustentabilidade desse segmento está no produto de alta qualidade, fornecido com regularidade e alta aceitação no mercado interno, aliado à capacidade de geração de emprego e promoção do desenvolvimento. Mas, além de tudo isso, a gente visualiza também o bem-estar do produtor rural, a qualidade de vida, o cuidado com a água, que hoje praticamente todas as nossas os nossos piscicultores, eles têm as regulamentações das leis brasileiras, tudo adequado, porque, caso contrário, eles não conseguem comercializar. Grande parte dos nossos piscicultores da nossa região, eles são integrados em cooperativas, dando uma segurança maior para que eles possam realmente entregar essa produção e trazendo uma segurança para quem está consumindo também, né? Através de um produto de qualidade, padronizado. Então, a gente visualiza vários pontos que, a partir da união, das parcerias, das redes que a gente visualiza aqui na nossa região, aí eles conseguem ter uma certa garantia de comercialização e recebimento do produto também. Entre os olhares de 2030, lançados por vários autores na Embrapa, é apresentada uma visão de aquicultura sustentável. Há um alinhamento de 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das ODS, que seria a erradicação da pobreza, saúde de qualidade, produção de consumos sustentáveis e ações climáticas que são desenvolvidas a partir da piscicultura. Os investimentos em pesquisa, inovação e desenvolvimento são fundamentais para elevar o patamar tecnológico, favorecendo a competitividade e sustentabilidade da agricultura brasileira. Entre os principais resultados, observa-se que o Brasil produziu, então, 551 mil toneladas de peixe, bem como o estado do Paraná, sendo responsável por 24% dessa quantidade, e a região oeste, sendo representada por 82% da produção paranaense. Conclui-se, então, que a piscicultura, como cadeia produtiva emergente na agropecuária regional, tem contribuído como atividade propulsora do desenvolvimento regional sustentável, utilizando-se de políticas públicas para investimentos agrícolas agroindustriais e promovendo a diversificação da matriz produtiva, a geração de renda no campo e, assim, contribuindo para a consolidação da piscicultura brasileira. Então, esse seria o meu estudo. Agradeço e fico aberta a qualquer questionamento. Muito obrigada. Ok, obrigado, Sinara. Aí, interessante. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ok, Sinara, tinha uma dúvida, assim, não com tua apresentação, sino em geral, né? Uma dúvida própria que eu não conheço muito, né? Como a questão você fala de sustentabilidade, a questão da água, tendo tanta produção de peixes, né? Essa água passa por algum processo de reciclado, de melhora, de conexão com outras produções. Eu tenho visto, por exemplo, que em alguns locais estão começando a produzir de forma hidropônica legumes e demais. Você poderia falar um pouquinho disso, só para cobrir minha ignorância sobre o tema, né? Não, imagina. Aqui na nossa região, hoje tem um cuidado muito grande. Nenhuma produção ela é liberada sem o IAT, que é o Instituto de Terra e Água, Instituto de Água e Terra, vir e fazer todo o processo de liberação, né? Então, é feito um projeto, encaminhado isso, e cada rio da nossa região, ele tem um potencial de quantidade de números de produtores, ou eles chamam de hectares de lâmina d'água, que pode ser desenvolvido naquela região. Então, eles fazem toda uma análise. Isso no passado não existia. Então, como eu estou estudando a piscicultura desde os anos 80, no passado não existia toda essa liberação, esse cuidado com a água. Para vocês terem uma ideia, quando começou a produção de piscicultura na nossa região, ela era para tentar minimizar o impacto do deságue da produção de suínos,
Por exemplo, eram produzidos suínos e parte desses resíduos dos suínos iam para a água do rio. Então, para que isso não acontecesse, começou a produção de peixe. O peixe, então, consumia esse resíduo dos suínos para depois encaminhar para os rios uma água mais limpa, né? Hoje não, hoje o cuidado com a piscicultura também é muito grande. A cooperativa Copacol, que nós temos aqui na nossa região, eles estão fazendo um trabalho para reduzir a quantidade de consumo de água na produção do peixe. Então, eles estão tratando essa água ao invés de desaguar nos rios. Eles tratam ela e reutilizam. Então, é pouquíssima quantidade d'água que está indo para os rios hoje, em algumas propriedades. Porém, ainda existe todo o encaminhamento nessa questão sustentável da água dentro da aquicultura, da piscicultura, enfim. Aqui ainda a gente não está trabalhando com... Tem um termo que eles utilizam, que agora eu esqueci, que fazem produção de uma forma bem diferente, praticamente sem água nenhuma. Mas a gente não utiliza isso. Os nossos tanques ainda, parte deles são esgotados e aí enchidos novamente. Então, esse esgotamento vai para um tanque de decantação, que eles chamam, onde ele fica num tratamento antes dele ir para o rio. Isso acontece na nossa região. Porém, não é o caminho correto. O caminho correto é você nem desaguar esse líquido, essa água do tanque. É você reutilizar, que é o que eles estão fazendo. É fazer uma limpeza nessa água antes de colocar os peixes novamente, né? Quando retira um lote e coloca peixe novamente. Só que isso tudo está sendo um processo por causa da falta da água, falta de chuva. Nós sofremos a falta de chuva no ano passado e algumas propriedades eles tiveram que esperar 2, 3 meses para conseguir colocar os alevinos novamente. Então, assim, pela dificuldade que eles estão tendo, principalmente com as mudanças de clima, que a gente está vivendo muito intensamente nesse evento, a gente consegue visualizar muito intensamente o problema de clima, está tendo mudanças que vêm para o bem do meio ambiente, eu vejo isso como positivo, né? E aí a gente vê a evolução ocorrendo aqui na nossa região devido a realmente os problemas que eles estão enfrentando, né? Acho que a Carla pediu a palavra também, né? Sim, pode falar, Carla. É bem rapidinho. Eu só queria saber, você falou que a pesquisa vem desde os anos 80, se consegue diagnosticar uma mudança nos critérios a partir da presença da Itaipu na formação do lago? Carla, na nossa região, a piscicultura, a Itaipu foi a propulsora da piscicultura, tá? Por quê? Porque antes do alagamento, lá em 1982, 84, eles precisavam criar um centro onde eles teriam que estudar todas as mudanças ocorridas a partir do alagamento da Itaipu. E a gente sabe dos danos que isso tudo ocasionou, né, na época, porque há uma eliminação de alguns tipos de espécies de peixe e tudo mais. Então, esse centro, que foi obrigado na época a ser formado, foi formado em Toledo. Esse centro, ele trouxe para a nossa região vários engenheiros de pesca, quem são os engenheiros de pesca? O Bob, o Tassiano, que hoje eles estão no IAT. Eles contam a história da piscicultura no oeste do Paraná, a vivência que eles tiveram aqui. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir da Itaipu que foi talvez um marco histórico para o início da piscicultura no oeste do Paraná, sabe? Porque através dessas pessoas que vieram, eles ajudaram. Ó, depois disso, eles formaram um colégio técnico, que começou a formar os técnicos em piscicultura. Depois desse colégio técnico, veio então o curso de engenharia de pesca, mas isso já nos anos 2000. Então, tudo isso veio a partir dessa necessidade de demanda de gente, de pessoas que tivessem realmente conhecimento da área, né? Então, a gente percebe que a Itaipu talvez tenha sido o marco inicial para tudo acontecer, porque antes era uma produção muito
individual, não existia grupos, não existiam redes, não existiam pessoas qualificadas. Então, eles faziam de qualquer jeito, não existia reprodução, era tudo feito manual, era uma coisa assim, realmente, que teve sua mudança a partir da chegada dessas pessoas que tinham mais conhecimento, a universidade, inclusive. A Maríndia também acho que queria falar alguma. Sim, só uma troca de experiências. Sobre a questão da restrição, né, do uso da água, como eu falei no início, eu sou aqui de Mato Grosso, né? Todos sabem que aqui tem essa divisão climática e a questão do tempo da seca. Aqui, dentro da minha tese, né, é sobre garimpos, mas vai desde entra até, eu fiz um estudo de uma piscicultura sustentável, que eles utilizam os tanques, né, os poços de garimpo para a criação de peixes. Mas interessante que a espécie que optaram para criar aqui é o pirarucu, devido a essa mudança climática e a escassez da água, porque ele tem quase 70%, se eu não estou enganado, 80% da sua respiração fora da água. Então, eles conseguem criar uma quantidade maior com uma quantidade menor de água, porque ele respira das duas formas, né? Então, foi uma alternância aqui da nossa região de produção. Interessante. Obrigado, Marina. Então, agora, Caio, Fernando, mas eu não vi, ele não estava, não sei se alguém mais. Se não está, Carla. Bom, então boa tarde. Eu vou dividir a minha fala com a Luana Pradella, que está aqui comigo. Nós duas somos autoras, tá? A Luana vai colocar o áudio, o material, mas eu já vou começar falando aqui, rapidamente, fazendo uma introdução. Nós somos da área de história, nós não somos e achamos importante vir apresentar esse trabalho para vocês, para a gente fazer uma discussão, assim, que a gente traz uma perspectiva mais do ponto de vista das ciências sociais mesmo. E o tema que a gente vai colocar, que a gente vai falar, não sei se é isso, são os impactos sociais e econômicos da grande obra nacional da ditadura, ou seja, da Itaipu. Uhum. Vocês devem saber, quer dizer, não sei se vocês tiveram notícia, que em 2020 aconteceu um termo de ajuste de conduta da empresa Volkswagen do Brasil com o Ministério Público Federal, e a partir desse acordo, a empresa foi multada em um valor bastante elevado, enfim, 36 milhões de reais, e esse valor, parte dele foi utilizado para realizar novas pesquisas sobre empresas que colaboraram com a ditadura. Bom, foi feito um edital, ele é gerido pela Unifesp, em conjunto com o Ministério Público Federal, e uma das empresas que está sendo investigada é a Itaipu, e eu sou coordenadora dessa equipe, então, que faz essa pesquisa, sou professora aqui da UniOeste, aqui do programa de pós-graduação em História. A Luana trabalha comigo, ela é mestre em História e é pesquisadora aqui nessa mesma pesquisa. A gente vai falar muito brevemente, a nossa pesquisa, ela trata de 3 grandes elementos, que é a relação dentro da construção da Itaipu e as relações de trabalho sociais que estavam colocadas lá, a questão das expropriações de terra e dos indígenas, e, por fim, a questão que envolve as multinacionais, as grandes empresas, e, inclusive, corrupção na construção da empresa. Hoje aqui a gente vai falar exclusivamente sobre a questão das expropriações. Aí eu passo para a Luana. Boa tarde, pessoal. Também acho que vou fechar minha câmera aqui para abrir. Todo mundo me ouve bem? Estavam visualizando bem os slides também? Tá, então com licença. Agora estamos visualizando. Luana, em vez de fechar a câmera, você fechou o slide. Isso, agora aí se você puder... Isso, perfeito agora. Ok. Tá, então, pessoal, eu vou falar brevemente, eu acho que aqui na nossa região é bastante conhecido, pelo menos, o movimento Justiça e Terra, que no início das expropriações, a partir de 1978, pelo menos,
quando se iniciou a expropriação da região em que seria construído o reservatório, houveram muitos conflitos, muitas tensões envolvendo os expropriados a Itaipu, porque o valor oferecido pela terra, ele não era, digamos assim, o suficiente, ou não era justo para esses expropriados. Então, os expropriados, de modo geral, organizaram um movimento bastante grande na região, auxiliados pela CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, na época, com a presença de alguns pastores e padres que se envolveram ativamente, inclusive um deles foi o Gernot Quirinos, que foi deputado estadual também, e organizaram 2 acampamentos, grandes acampamentos, um em Santa Helena, em 1980, o outro em Foz do Iguaçu, no trevo que chegava, antes de chegar no escritório oficial da Itaipu, e com isso eles conseguiram avançar bastante na questão da expropriação e alcançaram um aumento no valor oferecido às terras, né? A lógica do funcionamento dessas expropriações, aqui só para vocês terem uma ideia, são alguns documentos que nós estamos trabalhando, a gente tem trabalhado e levantado fontes envolvendo tantos documentos produzidos pelos próprios órgãos da repressão, como a DOPS, como o Sistema Nacional de Informação, as próprias delegacias, e também trabalhando em cima de jornais da época que noticiavam os acontecimentos aqui na região, inclusive um jornal de Foz do Iguaçu chamado Nosso Tempo. Então, aqui são algumas imagens que envolvem tanto a questão da repressão, da luta desses expropriados, quanto da própria repressão. E essas expropriações, elas envolviam, dentro da agricultura, principalmente, né, dos que ocupavam as terras para além dos indígenas, existiam 3 grupos principais, que eram os proprietários, aqueles que tinham a titulação da terra, de fato, os posseiros e os arrendatários. Aqui na região do Paraná, acho que o Paraná como um todo, o Brasil como um todo, se construiu por meio de uma relação bastante desigual da terra, que envolveu a dificuldade de grande parte da população pobre, negra, ex-escravos, enfim, de terem acesso à terra. A gente só tem a lei de 1850 que passa a regularizar isso a partir da compra da terra, mas muitas terras devolutas eram ocupadas por posseiros que não chegaram a ter a regularização dessas terras. Então, aqui na nossa região, inclusive, essa ocupação se deu de forma muito irregular. E quando a Itaipu vem para expropriar esses moradores, ela oferece, na verdade, a compra pelo título da terra. Quem não tinha o título da terra não tinha como receber o valor, receberia apenas pela benfeitoria. E aí inicia uma corrida grande, né, em busca da titulação por parte do INCRA. O INCRA jogava a responsabilidade na Itaipu, que não fazia as medições adequadas, a Itaipu jogava a responsabilidade para cima do INCRA, porque não titulava a terra, e isso acabou prejudicando grande parte dos posseiros e os arrendatários, né, que trabalhavam nas terras de outros. Então, esse movimento Justiça e Terra, ele garantiu, de certa forma, o avanço para o pagamento dos proprietários, que eram, em sua maioria, migrantes de descendência europeia, ou vindos do Rio Grande do Sul, em sua maioria brancos, e com uma condição um pouco melhor dentro da questão econômica, né? Se situavam economicamente um pouco melhor do que os posseiros e arrendatários, que eram, em sua maioria, por exemplo, descendentes de negros, descendentes de populações vindas do norte e nordeste do país, então não tiveram o mesmo tratamento. E, por muito tempo, muitos grupos desses posseiros acabaram recebendo só pelas benfeitorias, nas primeiras negociações, que também se deu de forma muito irregular, por meio de pressão, da violação ali da pressão da própria empresa em relação a esses moradores. Essas expropriações, elas se deram também de forma muito variada, começavam em um lugar, iam para outro, isolando alguns grupos e impedindo, de certa forma, que eles se organizassem politicamente. E as expropriações, então, elas aconteceram depois de 82, houve um pequeno avanço, muitos proprietários que tinham a titulação da terra conseguiram receber um valor melhor, né, do que era no início ofertado, mas muitos posseiros ficaram até pouco antes do processo de construção do reservatório, ou melhor, de alagamento, eles ainda estavam ali esperando melhores ofertas ou a titulação das terras. E isso fez com que eles pressionassem, né? Houve uma pressão ali, inclusive do próprio movimento Justiça e Terra, na época, da CPT, de políticos, né? O PMDB, que se organizava como uma grande oposição aqui na região oeste do Paraná à ditadura militar
eles também pressionaram para que essas pessoas fossem pelo menos direcionadas a projetos de reassentamento, porque quando a Itaipu inicia a expropriação, ela não garante que essas pessoas vão para outro lugar. Ela pagava pela benfeitoria, ou pagava pelo título da terra, no caso, comprava a terra, mas ela não. Para onde essas pessoas vão? E aí as terras no Paraná, na região oeste, subiam de preço absurdamente pela grande procura. Muita gente acabou indo para projetos de reassentamento para regiões bastante distantes daqui do Paraná, mesmo no início eles exigindo terra dentro do Paraná. E por conta dessa pressão e dessa, de certa forma, teve ali um destaque das mídias locais, principalmente das mídias contrárias à ditadura, para essas pessoas que buscavam lugar para irem, né? E foi destinado ou direcionado a alguns projetos de reassentamento em regiões, principalmente no Acre, na Bahia, em Rondônia, né? Um exemplo é o projeto Poti, na região do Acre, e aqui no Paraná, na região de Arapoti, o projeto Poti. E algumas pessoas foram destinadas para esses espaços, eles teriam então prazo maior para o pagamento da terra, né? Primeiro se estabeleceriam no lote, desenvolveriam produção agrícola, e com isso pagariam ao longo do tempo. Mas o que a gente percebe nas pesquisas é que quando essas pessoas iam para esses lugares, elas não recebiam a menor infraestrutura. A gente levantou diversas cartas vindas principalmente do projeto Poti, em Arapoti, das pessoas passando necessidades básicas, sem acesso a médicos, sem acesso à escola, ou de forma muito precária. Existem diversas matérias que relatam como essas pessoas na região de Rondônia, na região do Acre, estavam sofrendo com a malária, sem atendimento médico. Então, não houve uma responsabilidade, de fato, do INCRA ou da Itaipu Nacional de oferecer um auxílio para essas pessoas, né? Inclusive, tem relatórios da própria Itaipu que foram os funcionários da Itaipu foram até Arapoti, verificaram a situação, mas o que a gente percebe é que não foi feito nada, ou se foi muito pouco, porque essas pessoas continuaram relatando essas dificuldades por bastante tempo, né? Enfim, acho que, Carla, você continua a questão indígena? Eu acho que o nosso tempo está quase, né? Mas só para encerrar, assim, que a gente também tem o impacto, né, aqui na região, a gente está fazendo esse estudo também de como esse impacto se deu com relação à população indígena. Pode passar, Luana. Pode passar, eu não vou passar isso, porque senão aqui é só um documento do CIMI, né, que está mostrando a luta dos indígenas, e aqui mostra, só para enfatizar a presença da Itaipu, fazendo uma terra arrasada ali na terra indígena, né, queimando as casas daqui. Pode falar tranquilo, né? Ah, tá. Obrigada. Fala tranquilo com o tempo. Tá, então, obrigada. Nós já estamos concluindo, mas assim, essa aqui é uma imagem de funcionários vinculados ao Itaipu que estão fazendo, dá para a gente perceber ali os carros da empresa, né, fazendo a queima de propriedades. A gente consegue, diagnostica isso. Só passa, Luana, não sei, só um pouquinho a próxima. Que a gente tem assim uma ação civil originária que foi feita pelo movimento indígena em 2019, e depois ela foi revista de uma maneira até regressiva com relação aos indígenas, e até hoje ela está para ser julgada pela Procuradoria-Geral da República. Esse livro aqui é um livro que foi feito no estudo de uma equipe do Ministério Público Federal e que estuda a questão dos indígenas, estuda a questão dos avagaguaralis e a construção da Itaipu e a perda dos direitos territoriais. A partir dele, então, foi feita uma ação civil originária e que mostra, né, o quanto houve perda, como todo esse tratamento que foi sendo dado de jogar os indígenas, por exemplo, para franjas de mata ciliar, como se isso fosse resolver o problema deles, né? Além de ser descontinuado, que eles não conseguem ter, enfim, o desenvolvimento que eles precisam das terras que eles tinham anteriormente, e uma série de outras medidas, né? Como a deportação daqueles que são paraguaios, até por isso que a gente optou por apresentar nesse grupo, porque, né, a gente não está enfatizando isso, mas o Itaipu desde sempre um problema, digamos assim, internacional, né, porque ela se constitui como uma empresa binacional. É isso, Luana.
Acho que passa, Luana. E tem a questão dos pescadores, por isso eu fiz a pergunta, né? Não vou falar nela, mas os pescadores que viviam nas colônias de pesca anteriores, né? Eles têm muitas reivindicações com relação a esse problema que, sob outro aspecto, né? De que eles eram pescadores e passam a ser coletores, digamos assim, tendo que trabalhar produzindo os peixes. Então, para eles, isso foi um impacto enorme na vida deles. Pode passar, Luana. E aí, aqui é uma reivindicação dos pescadores de Guaíra, se não me engano, aqui, né, de Guaíra e de Foz. Pode passar, Luana. Então, se você quer colocar, não, né? Pode passar. Isso. Aí, com isso, a gente encerra. A gente teria, evidente, que outros grupos atingidos, os ilhéus, por exemplo, também, né? Porque tinha uma série de ilhas, pequenas ilhas, onde passava o rio e que depois foram alagadas com a formação do reservatório. Evidentemente, a gente não está aqui para fazer uma crítica à existência da Itaipu como um todo, né? Mas colocar aqui dentro mesmo de uma perspectiva que é a perspectiva do desenvolvimento, do progresso, do crescimento econômico que é inegável na região, há consequências sociais que precisam ser problematizadas e é um pouco isso que a gente está fazendo. A gente agradece muito pelo espaço. Uhum. É bem legal, muito obrigado. Eu fiquei impactado aí com uma da foto, foi muito forte para mim. Mas é isso, né? Estes grandes empreendimentos têm consequências sociais, tem que ver com o desenvolvimento mesmo. E não somente desde uma questão, considero, né, econômica, social, sino também uma questão política, né? A Itaipu foi possível no marco de uma ditadura, que ainda hoje o Brasil está vivendo as consequências de não ter saldado essa dívida, né, com a justiça, como no caso da Argentina, né? Isso tem impactos, considero, muito fortes, mas também dá a possibilidade de ter aprendizados e poder trabalhar para um futuro, um Brasil do futuro, né? Um melhor Brasil para todos. Eu acho que é interessante, né? Quando vocês estavam mostrando quando mostravam vocês as informações dos meios da comunicação que vocês obtiveram também da polícia e demais. Estava lembrando na Argentina, né? Na Argentina teve um processo bem forte de memória, de recuperação, de resgate da memória do processo de repressão, né, que teve na ditadura. E acho que o trabalho de vocês é muito importante. Aí depois, se você quiser contar comigo para alguma coisa, aí pode contar. Muito interessante. Para eu falar mais da Argentina com vocês, que acho que é interessante isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se estou vendo aqui. Falta um apresentador, Caio, que ele não apareceu, então acho que já... Oi. Ah, e apareceu. Oi, Caio. Oi, Gustavo. Desculpa, eu estava apresentando um outro artigo em um outro GT. Ah, tá bom, tranquilo. Então, está faltando só você, se você estiver pronto. Posso apresentar, então? Pode. Não, tranquilo, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá, obrigado. Todos enxergam a apresentação? Acho que está carregando. Sim, aí já está. A gente está. Muito bem, então, boa tarde a todos.
Eu me chamo Caio Lambert, eu sou engenheiro agrônomo e mestrando aqui no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, aqui em Marechal. O meu artigo ele é um pedaço da minha dissertação, que vai tratar sobre um projeto governamental realizado no Paraguai, através do cultivo do cânhamo industrial. Então, o meu artigo ele é intitulado Potencialidades e Fraquezas do Cânhamo Industrial como Cultura Agrícola para o Desenvolvimento Sustentável e para a implementação do ODS-1, uma análise do caso paraguaio. O meu orientador é o professor Dr. Evandro Alves. Então, um breve resumo do que é o projeto, né? A busca por mitigação das mudanças climáticas que vem ocorrendo no nosso planeta e o aumento das demandas mundiais por alimento, isso proporciona para o ser humano um objetivo de melhorar essas condições, né? Através do Protocolo de Quioto e a criação das ODS, foi objetivado, né, a melhora dos ambientes e da convivência do próprio ser humano. Então, esses protocolos, eles procuram obter padrões de desenvolvimento sustentável que garantam alguns recursos para futuras gerações. Então, nesse contexto, a agricultura ela passa a ter uma grande responsabilidade no que promulga o desdobramento e a criação de projetos e modelos a serem testados e avaliados sobre um parâmetro e um olhar de desenvolvimento sustentável. Então, o Paraguai, né, em um ato pioneiro na América Latina, através da iniciativa privada entre algumas empresas e o governo, eles criaram a Hemp Hub, que é uma empresa de união bilateral entre as empresas privadas e o Estado do Paraguai, e buscam, através do cânhamo, né, cânhamo industrial, diversificar a gama de culturas agrícolas do país, enquanto eles beneficiam alguns povos pertencentes à agricultura familiar campesina e alguns grupos indígenas, através de um selo social criado que se chama Hemp Guarani, e através disso aí eles financiam o seu cultivo, né, o cultivo do cânhamo pelos camponeses, e garantem a capacitação técnica, né, a compra garantida do produto a um preço justo em dólar, né, no final da colheita, e dessa forma eles buscam atender, né, ao ODS número 1, que trata também de combater a fome em todo e em qualquer lugar. Nesse caso diversos autores eles identificam, né, o cânhamo industrial como uma cultura benéfica para a mitigação de gases da atmosfera, né? Os seus grãos eles são ricos em alguns compostos essenciais para a nutrição humana e também animal, levando em conta também os seus benefícios para com o meio ambiente, né? Em questão de ser uma cultura eco-friendly, que é uma cultura que não tem impacto significativo dentro do bioma em que ela vai ser inserida, né? Então, dessa forma, o Paraguai ele promove um modelo a ser analisado, né, e replicado nos países da América Latina, em especial aqui no Brasil, que é um vizinho tão perto do Paraguai, e que tem muito a se beneficiar, né, perante esse case, dá para se dizer um case de sucesso, e com o cultivo do cânhamo industrial, devido ao seu alto potencial, né, de agricultura nacional. Então, para alterar, né, esse paradigma que a gente está vivendo hoje em dia, foram criados os tratados, né, o Protocolo de Quioto, algumas metodologias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, né? E assim como a Agenda 2030, que propõe esses 17 objetivos e 169 metas para que a humanidade ela transite de um cenário de crise para índices que apresentem o esperado desenvolvimento sustentável, né, que todo mundo fala, os chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Então, para a gente conceituar desenvolvimento sustentável, a gente deve compreender, né, a inter-relação entre cada um dos objetivos econômicos, sociais e ambientais e éticos, né? A necessidade de trabalhar em conjunto, ela é essencial para alcançar um desenvolvimento sustentável. Por exemplo, um país ele deve esforçar-se para atingir um certo grau de crescimento na sua economia, sem negligenciar a equidade e a justiça social, preservando ao mesmo tempo os seus recursos naturais. Então, deve também manter o ambiente saudável para os seus habitantes, tendo em vista a qualidade de vida tanto das gerações atuais como das futuras, né?
E nesse sentido, é essencial que o Paraguai, nesse caso, reúna, né, o seu potencial e os seus recursos a fim de alcançar, né, um crescimento econômico acelerado, sustentado e equitativo. Então, isso exige que todos os indivíduos do Paraguai, eles trabalhem em conjunto, em comunidade, né, as comunidades e o governo, eles multipliquem os seus esforços através da cooperação, da proatividade, da autossuficiência e da solidariedade com a vista, né, no desenvolvimento sustentável. Então, a parte das ODS, como dito anteriormente, né, no artigo a gente focalizou a ODS 1, que objetiva o combate à fome e à pobreza, né, convergindo como um objetivo do projeto Hemp Hub e do selo social Hemp Guarani, que foi criado pelo Paraguai. Então, o projeto ele busca trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para o país, né, para o Paraguai, pois o Paraguai ele caminha para se tornar também uma potência mundial na indústria do cânhamo. Então, só no ano de 2021, o país ele exportou cerca de 20 toneladas de insumo para alguns países da Europa, para a China, para os Estados Unidos. Isso fez com que as autoridades locais comemorassem o progresso e a expansão econômica obtida através desse case. Então, dentro dessas ODS, a gente sabe, né, que no Paraguai, a agricultura ela representa, né, 20% do setor primário. E a produção agrícola, em sua maioria, ela se compõe por unidades individuais, né, ou ações consideradas como agricultura campesina familiar. Então, boa parte do Paraguai ela é ocupada por agricultores campesinos, né? Então, telegraficamente, a agricultura familiar camponesa ela representa figuras presentes, né, e relevantes na história do Paraguai, representando 9 em cada 10 fazendeiros, e apresentam grande importância para a soberania e a segurança alimentar do país, né? Então, nesse contexto, a ODS 1, ela visa acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os seus lugares. Trata-se de uma nova agenda, né, de desenvolvimento e que deve ser implementada pelos países até 2030. E existem várias semelhanças, né, com as metas do Objetivo do Milênio, que foram criados um pouquinho mais atrás, que era a erradicação da pobreza e atuar como um marco fundamental aos primeiros dos objetivos. Então, entretanto, não se trata agora de reduzir pela metade o número das pessoas, né? Agora a situação é retirar todas as pessoas da extrema pobreza e erradicar por completo, né? Toda a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares possíveis. Então, dentro dessas ODS, eu fiz uma pesquisa dentro de alguns documentos internacionais, e o documento que eu encontrei, um dos, né, a Cannabis e Sustainable Development, do ZEMOLE, 2019, ele mostrou que a regulamentação da cannabis sativa ou do cânhamo industrial, que são duas plantas da mesma família, e as suas políticas relacionadas, elas podem contribuir para 15 das 17 ODS da ONU. Então, sendo o cânhamo industrial, né, que corrobora com 8 dessas metas. No caso das metas de fome zero e agricultura sustentável, a semente do cânhamo ela tem os benefícios como a alta gama de nutrientes, que são essenciais para a vida humana, né, para a saúde do ser humano. Dentre eles, a gente encontra aí o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, que por sua vez também poderiam ser utilizados, né, para combater a desnutrição. Existem elevados teores de proteína também nos grãos do cânhamo, né? Ainda assim, o cultivo do cânhamo poderia diversificar a agricultura no que tange assuntos como rotação de cultura, né, a sustentabilidade em absorver o CO2 da atmosfera e fixar no solo e melhorar a sua fertilidade natural. Então, existem vários fatores que o tornam sustentável e que poderiam se encaixar bem nessas metas das ODS. E no mesmo documento, né, o mesmo autor ele expõe que a cannabis ela poderia auxiliar a alcançar o objetivo de saúde e bem-estar também, devido aos fitocannabinoides que estão presentes, né, na composição de algumas flores dessa commodity, dessa cultivar. E isso aí também propicia, né, a estudos na área medicinal, na área farmacêutica. Isso pode contribuir para diversos tratamentos, como já vem contribuindo, né, a gente acompanha nacionalmente.
Então, para quem não conhece, o cânhamo industrial ele é uma planta classificada C3, né, pertencente à família das canabáceas, mesmo a família da cevada, né, do lúpulo, na verdade. Possui a presença da substância do THC, né, que é caracteristicamente produzida por plantas de cannabis, mas no caso do cânhamo industrial, ela se encontra em níveis quase nulos, né? Normalmente a gente faz a separação entre 0,3 a 0,1% o cânhamo ele pode produzir, e para você ter um nível de significância, você precisa ter pelo menos aí 3%, né? Então, o caso do cânhamo, o objetivo dele é para ser cultivado para obtenção de fibras de alta qualidade, né? E grãos oleaginosos que têm esses valores nutritivos essenciais para o ser humano. Então, outros autores apresentam, né, a viabilidade como matéria-prima polivalente e renovável, por sua excelente capacidade de se adaptar, né, a diversos climas, a possibilidade da cultura ser empregada em entre safras e épocas de pousio, podendo ser cultivado também como uma forma energética, né, possibilitando também a produção de diversos tipos de biocombustíveis, produtos de valor agregado, né, produtos energéticos, assim como a produção de biocombustíveis. Então, uma pesquisa recente realizada nos Estados Unidos, ela destacou que o cânhamo, graças ao seu ciclo de floração, que ocorre em uma época diferente das espécies normalmente cultivadas por agricultores, ele possui uma abundante produção de pólen. E essa abundante produção de pólen, ela favoreceu, né, a nutrição e a manutenção de várias espécies de abelhas, né, aumentando a sua biodiversidade e mantendo também a sua diversidade, né. Então, dessa forma, houve o aumento da polinização, como em outras culturas de outras áreas, e a biodiversidade de todo aquele agroecossistema, ele aumentou e se estabilizou. Isso é um ponto significativo, levando em conta a necessidade e a importância das abelhas para o nosso ecossistema, né, e para o nosso planeta em si. Então, as considerações finais, né, considerando que a emergência das mudanças climáticas definidas pela ONU como uma grande prioridade, né, e nenhum país sozinho ele pode encontrar uma solução para resolver esses problemas, e que a obtenção da ODS número 1 deve ser alcançada até o ano de 2030, nesse sentido, o cânhamo industrial, ele entra em contraponto, né, com o projeto Hemp Hub, que pode ser uma alternativa não apenas para o Paraguai, né, mas como um modelo de sucesso a ser replicado aqui na maioria dos países da América Latina, né, e em especial aqui no nosso país, o Brasil. Devido à sua vasta, né, área agricultável, o Brasil ele tem capacidade de ser um dos maiores produtores dessa cultura, dessa commodity, e também possui ótimas condições climáticas territoriais, né, para o seu cultivo. E essa imagem que tem aqui, ela é o selo social criado pelo Hemp Hub, que é o Hemp Guarani, onde se agregou valor nesses produtos que foram criados através desse projeto com a agricultura familiar campesina e alguns povos indígenas. Então, visto que alguns países já possuem essa regulamentação, né, do cânhamo industrial vigente, a gente pode levar esses países como um modelo, né, que já vem dando certo, e também criar o nosso próprio modelo de desenvolvimento sustentável através do cânhamo industrial, que tem como um dos coadjuvantes, né, essa cultura, não apenas pelo seu potencial, né, na produção de produtos, mercados possíveis nacionalmente e internacionalmente, mas também pela sua capacidade, né, de conter e reduzir alguns danos causados pelo homem no meio ambiente, que é o que eu disse a respeito dele ter uma alta taxa de fixação, né, de carbono nos solos. Então, ele auxilia na limpeza da atmosfera, pode ser utilizado em diversas formas de intoxicação de solos, ele ajuda a remover alguns metais pesados. Então, são vários os fatores que tornam essa cultura sustentável e que ela pode, sim, beneficiar o desenvolvimento sustentável de uma região, de uma comunidade, em termos de vantagens socioeconômicas e ambientais e sociais, né? Então, essa é uma revisão bibliográfica e o meu muito obrigado a quem
teve a paciência de esperar e esteve presente. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, eu estou aqui para saná-las. Tá bom, muito obrigado, Caio. Um tema super interessante. Aí, não sei se você sabe, na Argentina também se está trabalhando sobre uma forma institucional, né? Sim, Gustavo, eu tenho acompanhado. E qualquer coisa aí você pode entrar em contato comigo, eu posso passar contatos dos colegas do INTA que eles estão trabalhando lá, né? Muito bem. E que o INTA é a instituição como do Embrapa, né? Sim. E é isso, e acho super interessante, eu sempre achei, quando eu trabalhei no INTA, né, e lá estávamos tentando articular, depois eu vim para aqui, para o Brasil, mas acho super estratégico, né, desde um ponto de vista onde a gente pode articular instituições de pesquisa e trabalhar para desenvolver cuestiones que a veces, por ejemplo, Argentina está permitido a producción de cannabidol, né, para hacer o aceite essencial, o aceite, não vou falar em termos técnicos, né? Mas você produz o bruto, aí tem que exportar, levar ele para a Europa e aí volta o aceite, né? E em alguns estados que tem laboratório público, estão produzindo, né? Mas eu acho que tem muito desenvolvimento e uma questão de segurança e de saúde pública bem interessante que tem que ser desenvolvida. Assim, Gustavo, se você me permite, eu só queria ressaltar uma coisa ainda do artigo que eu esqueci de comentar, mas né, o Paraguai ele já é conhecido como o maior produtor mundial de cannabis, né? Só que de forma ilegal. Então, o que o governo ele buscou fazer, porque quem cultivava essa cannabis eram os agricultores campesinos e os povos indígenas, né? Porque a mão de obra era barata. Então, o que o governo buscou fazer foi utilizar o conhecimento que o pequeno agricultor já possuía, né? Só que de forma ilegal, e transformar isso em riqueza, né? Em alguma coisa que retorne para a população e para o Estado, e não só fique na mão dos narcotraficantes, né? Que é o que aconteceu por muitos e muitos anos, né? É totalmente um jeito de combater o narcotráfico mesmo, né? Sim, com certeza. É interessante. E que tem que ver com a política que se faça na matéria, né? Uhum. Então, alguém mais tem alguma pergunta, consideração? Se não, eu pediria aí que o Caio, se puder parar aí de compartilhar sua tela e que quiser abrir as câmeras todos para tirar uma foto aqui do nosso... Vou tentar fazer uma captura de tela aqui, tentando fazer uma... Aí para enviar aí para a gente ter uma lembrança. Espera aqui. Aí. Tá bom, vou fazer uma captura de tela aqui. Aí vai. Fiquem bonitinhos. Espera aí. Aí. Isso, aí já vou compartilhar aqui por se alguém aqui no chat também, aqui para que vocês possam... Obrigada, pessoal. Na captura. Então, isso, agradeço a todos pela participação, desejo muito sucesso nas suas pesquisas e aí muito sucesso a ensinar na tua defesa de tese e um abraço grande aí para todos. Aí se cuidem. Muito obrigada. Prazer estar com vocês. Até logo. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau. Um abraço a todos.